Qual é a hora de mudar de emprego? Será que mudar de trabalho é a solução? Mande a sua opinião, a sua dúvida aqui para a gente pelo 0800 643 7555 ou escreva para o e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Eu estou esperando a sua participação. A decisão de mudar de emprego, ela deve ser mais racional ou mais emocional ou as duas coisas ao mesmo tempo? Lígia? Eu acredito que as duas. Tem que ter um equilíbrio, tanto no racional quanto no emocional. E eu entendo que quando nós estamos decidindo algo assim, nós não estamos apenas decidindo se vamos mudar de cargo, se vamos mudar de salário ou de função. A gente está decidindo, na verdade, uma forma de viver muitas vezes diferente, que vai envolver a família. Muitas vezes as pessoas têm que mudar de cidade, né? Então, mudar de uma estrutura familiar. De repente, o pai levava o filho de manhã para o colégio, não vai mais poder levar, a mãe levava, ou vinha almoçar em casa, não poderá mais fazer isso. Então, avaliar as perdas e os ganhos emocionais e materiais. Então, eu vejo, principalmente quem é casado, quem já tem família, que não depende só de si mesmo, é importante sentar com a família, perguntar o que eles pensam, colocar todos os prós e contras. Na hora da dúvida, procurar um guru, né? O que é um guru? É uma pessoa que está no mercado, que tem uma visão de mercado, muitas vezes do mesmo segmento, que possa dar uma orientação, trocar uma ideia com um amigo. Então, tudo isso, tanto a questão profissional, racional quanto emocional, elas têm que estar assim, em equilíbrio. E, principalmente, entender que quando nós mudamos de trabalho, de emprego, nós não estamos mudando apenas a parte técnica, mas as nossas emoções também já estão preparadas para aquilo que chegará até nós. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa muda... vou dar um exemplo. Esses dias eu fui procurada por um profissional que ele veio para o Brasil com o cargo de diretor da empresa. Até então, o cargo que ele tinha, ele não tinha que fazer muitas vezes o coach dos seus funcionários. Ele teve que trabalhar a comunicação dele, ele teve que trabalhar essa como é que eu vou falar? Interdisciplinariedade até, né? Porque ele não estava mais trabalhando só com engenheiros. Ele estava trabalhando com desenhistas industriais, com publicitários, com mercadólogos. Então, ele teve que buscar instrumentalização técnica, mas também emocional, porque ele era uma pessoa muito reservada, de nem sempre estar trocando ideias, e ele veio para um segmento agora que ele teria que estar trocando muito com as pessoas. Então, a parte emocional dele está tendo que ser trabalhada. A própria empresa está investindo nele nesse sentido. E outra questão, né? Quando você pensa em mudar de emprego, normalmente é sempre aquela gota d'água, né? Aí o emocional está sempre à flor da pele. Sim. Daí, como conter isso? Porque também não dá para você simplesmente de uma hora para outra... Ah, não, eu não quero mais esse trabalho, eu estou indo embora e vou procurar outro amanhã. Não sei, eu acho que tem que ter um planejamento, né? Sem dúvida. E isso é extremamente importante pelo seguinte, a emoção ela é a pitada de sal da comida. Então, se puser mais sal do que deve, vai ficar ruim. Se ficar menos sal, vai ficar insonsa a comida. Então, a gente tem que dosar realmente a emoção para tornar aquilo impactante para o teu projeto. Agora, eu acho que é importante ressaltar o seguinte. Quando a gente olha para a nossa carreira, a gente tem que olhar da seguinte forma. A gente tem alguns estágios de ciclos da vida que são importantes ser percebidos. Independente da empresa que a pessoa esteja ou de que corporação ela pertence, segmento, ela tem que perceber assim, quando a gente tem uns 18, 20 e poucos anos, a gente está numa fase de absorver tudo ao nosso redor. A gente quer estudar, quer ler, quer viajar. Eu brinco que é o Bob Esponja, a gente e absorve. Passada essa fase, dos 20 aos 30 anos, mais ou menos, você começa a querer sedimentar esses processos, arrumar teu emprego, se estabilizar numa empresa, conhecer processos e se entender. Feito isso, até os seus 30 e poucos, 40 anos, você quer começar a colher os frutos disso. Então, você quer ganhar dinheiro, você quer ter status, quer ter notoriedade, reconhecimento. Atingiu tudo isso, o que eu faço depois, com 40 e poucos anos? Eu preciso me reinventar. Eu preciso buscar coisas que me deem prazer, satisfação e a manutenção da vida. Então, a primeira grande questão que eu deixo para quem nos assiste é o seguinte: em que momento deste ciclo você está? Porque não adianta também eu estar querendo me reinventar e trabalhar numa empresa com burocracias que eu já não aguento mais, vai me desmotivar. Eu também não adianta, se eu estou num momento que preciso capitalizar recurso financeiro e querer inovar demais e ser criativo e viajar o mundo afora.
Eu tenho que ter a sabedoria prática de fazer as coisas que estão casando com aquele meu momento de vida. E isso não vai depender só da idade também, né? Não. Isso é individual de cada um. É individual. Tem a ver com as experiências em que você é exposto, a maturidade. E a resposta a essas experiências também, né? Isso. Porque então, essas respostas, elas também acabam, muitas vezes, sendo inadequadas, independente da idade. Né? Exatamente. Então, é mais ou menos um indicador para a pessoa perceber. Agora, é evidente que não tem um perfil determinado. Mas me percebi nesse contexto, agora eu começo a perceber se eu vou fazer projetos a curto, médio e longo prazo. Porque quem tem plano B, a gente brinca que é plano de A a Z, tem que ter uma carta na manga. Para que quando houver esse extravasamento emocional, não aguento mais ficar aqui, eu tenho para onde ir. De uma forma mais suave, uma transição mais coerente. Porque esses cortes abruptos, eles normalmente são ruins, né? Porque isso faz você perder o equilíbrio e começar do zero. Então, seria muito interessante que a pessoa fizesse uma transição já pré-programada. Uhum. Eu entendo da seguinte forma, né? Essa mudança, ela tem um lado do planejamento para assegurar que essa mudança não seja abrupta, inconsequente, que muitas vezes eu estou mudando de uma empresa na ilusão de que na outra é diferente, sem sequer pesquisar, né? Como é a outra empresa, como é o ambiente, como são as pessoas. Muitas vezes eu reclamo da empresa que eu estou e a outra é muito pior. Né? Então, ele tem esse lado, mas ele tem o lado da emoção, que é o lado da alma. Eu sempre digo, as pessoas têm que trabalhar com a alma. Né? E quando uma pessoa sai de uma empresa, a alma dela já foi embora há muito tempo. Né? Depois, no segundo momento, quem vai embora é o seu intelectual. E o último é o físico, onde se consuma apenas a saída física. Né? Mas a alma dela já saiu daquela empresa. Tem como perceber quando a alma já foi embora já, e você ficou... Tem. Quando não tem brilho nos olhos. Quando um profissional está dentro de uma empresa e os olhos dele não brilham dentro ou fora ao falar dessa empresa, a alma dele já está meio a perigo. E é possível que um funcionário que trabalha há 20 anos numa empresa mantenha a alma junto com ele? É possível. Com certeza. É possível se ele gosta do que ele faz e se ele faz com prazer. E se ele se sente reconhecido pelos outros, pela organização. Porque não depende só dele. Né? Todo indivíduo precisa sentir que ele tem valor aonde ele está e que ele está agregando valor, que ele é parte de todo aquele processo, independente da função que ele tenha. Né? Então, ele vibra com o sucesso do outro, ele vibra com a entrada de uma pessoa que entra como estagiário e virou um gerente, né? Porque ele está ali participando e ajudando a construir aquela empresa. Então, eu coloco que a questão da mudança tem sim a questão da alma. E também, na medida que ele também possa ter um espaço para se reinventar nessa empresa, né? Porque muitas vezes a própria empresa tem medo de mudança. Às vezes ela tem um funcionário que quer agregar, que quer somar, que quer colorir, digamos assim, almar, se é que eu posso usar esse termo, o trabalho. E a empresa... Não permite. Né? Ela põe um teto para o cidadão e ele não consegue mais, então, agregar. E é aí que eu vejo que a alma realmente vai, porque é quando ele se torna maior que a própria instituição. Eu acho que nesse momento em que o profissional se torna maior que a instituição, é a hora dele repensar se realmente a saída. Ele tem que ficar ali ou não, né? Ele sente que aqui não é o meu lugar. Quando ele sente que aqui não é o meu lugar, claro, ele não pode sair de uma forma abrupta, planejada, pesquisando, né? Verificando na questão do autoconhecimento, né? As finanças dele também. Se ele tem, se o problema que ele está enfrentando está relacionado a uma dificuldade dele, porque para onde ele for, ele vai levar esse problema. Se a dificuldade é dele em lidar com aquela situação. É, porque a gente vê, assim, muitos casos de pessoas que trabalham numa empresa, reclamam, porque aqui o ambiente de trabalho é péssimo, o meu chefe pega no pé e tal. Daí vão para outra empresa, ficam satisfeitos, assim, nos primeiros meses, primeiras semanas, sei lá. Daqui a pouco volta a reclamar das mesmas coisas que reclamava na empresa anterior, né? Agora, é difícil a pessoa perceber que o problema é com ela e não é no ambiente, né? É difícil. É difícil. Quer dizer que normalmente essa pessoa ela não é inadequada só no trabalho. Ela muitas vezes é uma pessoa também que começa a se divorciar muito. Ela também começa a ter problemas de sociabilização, porque ela pode ter uma representatividade maior no trabalho porque ela passa mais horas no trabalho.
mas ela vai ser uma pessoa difícil de uma forma geral nas relações dela. Que, obviamente, no trabalho ficam mais claras, porque no trabalho você não vai, muitas vezes, a não ser que seja uma empresa familiar, né? Mas, de modo geral, você não está trabalhando com o seu pai, com a sua mãe, que vai ter uma tolerância maior, ou com a sua família até que aguenta os seus humores, né? Eu tenho aqui a pergunta da Rose Garçonete, de Sumaré, São Paulo. Ela diz o seguinte: estou muito insatisfeita no meu trabalho porque eles não me dão oportunidade. Sou muito extrovertida e gostaria de fazer algo na área de comunicação, porque todos dizem que sou comunicativa e que eu devo arranjar outro trabalho porque sou muito simpática. Tenho 23 anos e gostaria de mudar de área. Qual a dica que vocês me dão? Primeiro é você fortalecer mesmo isso. Se você acha que é uma boa comunicadora, então faça testes, né, consigo própria. Então, leia bastante, escreva artigos, converse com os amigos, peça feedback das pessoas, porque às vezes nós temos uma impressão que efetivamente na prática não se comprova. E percebendo isso, treine bastante e comece a escrever artigos, mandar e-mail para os seus amigos, faça um blog com artigos que você considera importante, mas comece a evidenciar o seu ponto de vista, a sua opinião. O que eu percebo é assim, as pessoas têm muita dificuldade de mostrar o que elas sabem fazer. E a gente só tende a pedir isso quando a gente está desempregado. Eu vou pedir para você uma ajuda. Olha, me mandaram embora, eu preciso de uma força sua. Aí fica chato, né? Porque eu nunca procurei você e agora eu vou ter que te procurar para pedir um aconselhamento ou emprego. Então, ela pode já, nesse momento, começar a construir nessa rede de contatos dela esse papel, é um posicionamento na área de comunicação. Então, como é que ela pode se destacar? Então, ela pode fazer essa construção suave, deixando-se perceber pelo mercado, pelos amigos, pelas pessoas da universidade, por algumas corporações. Primeiro conhecer até um curso, né, de comunicação. Preparar-se para isso, conversar né? com um estudante. Como que é o nome dela? É a Rose. O que eu diria para a Rose é que a gente tem que pensar que a comunicação, já que ela está falando, ela é ampla. O que ela quer fazer com a comunicação? Ela quer ser jornalista, ela quer ser uma relações públicas, ela quer ser uma mercadóloga, ela quer ser uma publicitária. Primeiro, ela tem que ver de que maneira que ela vai usar essa energia de comunicação dela, ou seja, são realmente conhecendo os cursos que tem no mercado. Ela pode buscar um processo de orientação de carreira. Depois, ver todos os segmentos que tem dentro de cada curso. Porque o que acontece? Muitas vezes eu chego no consultório, pessoas para mim, eu sou ótima em tal coisa. Eu abro um leque de opções para a pessoa, isso aqui serve para tudo isso, e agora? Né? O que fazer? Então, o que a gente faz? Então, você vê o leque de opções e vai em busca de profissionais dessas áreas, para ver o lado bom e o lado ruim, o aspecto positivo e negativo. Porque, especialmente o jovem, ele está nessa fase que tudo é lindo, tudo é uma projeção fantástica, muitos sonhos, ele vê muito lado bacana da profissão. E muitas vezes não vê que todas as profissões têm os seus percalços, as suas dificuldades. Então, conversar com as pessoas que estão no mercado de trabalho, conhecer a fundo as profissões e ver como esse mercado está carente do quê. Porque mesmo, de repente, uma profissão como a publicidade, por exemplo, ela pode ter tido o ápice dela num determinado momento na parte de criação. Hoje a gente pode ver a publicidade, de repente, com um foco muito mais empresarial. Nossa, que bacana! Então, eu vou me especializar mesmo nisso. Então, ela vai com uma visão de mercado mais estruturada, mais instrumentalizada. Qual é a hora certa de mudar de emprego? Mande aqui para a gente a sua opinião pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Eu volto já, a gente faz um rápido intervalo.